Aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui mais uma abordagem a um tema sério, como muitos temas que eu abordo aqui no jogo, e quando digo sério é no sentido de não que abordar jogos e o design dos jogos não seja sério ou fazer uma análise ou review, mas sério no sentido de que é uma introdução nos estudos dos jogos, nos game studies e até dos serious games de forma indireta. Hoje a ideia aqui é falar de uma coisa que é muito debatida, que é se existem jogos para homens ou mulheres, fazendo apenas esta dicotomia e esta separação entre dois géneros e como guias. É uma questão pertinente e que está constantemente a ser levantada, e eu encontrei há pouco tempo, numa das minhas investigações, um livro que fala disto de uma forma bastante interessante. Pelo menos foi aquele que eu encontrei até hoje que melhor aborda esta questão e da qual podemos retirar aqui alguns conhecimentos e ensinamentos e até conteúdos para refletirmos mais à frente e para refletirmos no futuro também sobre este tipo de coisas, porque como área de conhecimento e de investigação é uma área que está em constante desenvolvimento e seguramente haverão mais investigações e mais conhecimentos e mais debate, e com certeza que será construído mais conhecimento sobre estas bases. Não que sejam bases que todos tenham que seguir, mas eu pelo menos acho que são bases interessantes. Então foi neste livro, Fundamentals of Game Design, de Ernest Adams, que foi um dos fundadores da Associação de Developers de Games, ou seja, pessoas que se dedicam a desenvolver e desenhar jogos, sendo que é um investigador e foi também um game designer conhecido, trabalhou para a EA Sports. Estamos a falar de alguém da área digital, mas que também conhece a parte dos jogos analógicos. Eu tive a oportunidade de falar com ele o ano passado, em 2019, ele esteve cá em Portugal numa conferência internacional, foi um dos keynote speakers, e realmente deu para conversar sobre certos assuntos, e realmente é uma pessoa que eu recomendo e vale a pena seguirem, e terão muito a aprender com ele se querem dedicar ao game design. Apesar de ele falar muito em digital, podemos também retirar alguns ensinamentos para os jogos analógicos. E nesta obra havia aqui uma secção dedicada aos géneros, ou às diferentes abordagens aos géneros. Ele começa logo por avisar que não existem jogos para homens e para mulheres. Pelo menos não deve ser esta a abordagem de partida. No entanto, alerta-nos para algumas características que nós encontramos maioritariamente em homens ou em mulheres. Ou então, características que normalmente os jogos têm e que podem causar aversão ou afastar as mulheres por várias razões. Muitas delas pelo modo como pensam e como interpretam a informação e como respondem e como socializam, todas essas coisas que se ligam também com a dimensão psicológica e até com a neuropsicologia. Portanto, ele tem aqui isto bem organizado. Diria que vou começar então pelos vários tópicos para isto ficar mais... Eu tenho aqui as notas neste caderno, para isto ficar mais ordenado e depois para ser mais fácil também seguir aqui a informação, e eu depois ponho aqui por baixo umas notas. Então, algumas generalidades. Para já temos de ter a noção que os homens e as mulheres gostam de aprender de maneira diferente. Habitualmente as mulheres gostam de saber aquilo que estão à espera, não gostam de... e só tendo em conta essa informação é que depois gostam de saber como proceder, pelo menos aqui nas generalizações que ele diz. E não se atiram de cabeça, provavelmente como os homens, de repente para uma nova experiência, sem haver alguma segurança prévia. E isto é uma coisa que também se relaciona com a aversão ao risco. Os homens normalmente arriscam muito mais do que as mulheres. E isso há uma transposição depois para o próprio jogo. Ou seja, uma coisa que acontece muito nos jogos, que é o aprender fazendo. No caso das mulheres, convém ser uma coisa mais progressiva, mais gradual, com mais tutoriais. Por isso, se calhar, vai haver alguma aversão a uma coisa totalmente nova e totalmente diferente e começar logo a fazer sem preparação. Isso é uma coisa realmente interessante e que pode ser importante para percebermos que, por vezes, alguns jogos, se calhar aqueles mais pesados, podem ser mais difíceis de introduzir a quem tenha este tipo de perfil, independentemente de ser do género masculino ou feminino, mas são perfis que também acontecem em todos os géneros, apesar da sua prevalência ou a sua predominância aqui no género feminino. Ele também parte aqui do princípio e diz aqui que as mulheres normalmente têm mais interesse
nas pessoas do que nas coisas, ou seja, gostam mais de socializar. Por isso, essa experiência da socialização é importante na experiência de jogo. Se o jogo tiver essa dimensão, normalmente pode ou tende a atrair mais pessoas. Ele refere aqui o caso, por exemplo, dos jogos com modo single player, pensa aqui nos digitais, atraem menos as mulheres. No entanto, os jogos jogados online com socialização tendem a atrair e equilibrar mais as diferenças e o equilíbrio de géneros. Outra diferença também grande é o modo como resolver conflitos. Os homens parecem ter mais propensão para resolver com a violência, ao que as mulheres preferem encontrar alternativas de negociação e de resolução de conflitos. O que depois tem uma relação grande, provavelmente, com a abordagem aos jogos de guerra ou aos jogos com maior conflito, que é uma coisa que depois provavelmente ajuda a justificar porque é que as mulheres, ou o género feminino, têm um interesse ou equilibra mais naquilo que é a quantidade de jogadores que jogam, por exemplo, Eurogames, em que o conflito está mais diluído, não é tão direto, é mais indireto. Provavelmente isto ajuda a explicar porque é que há mais mulheres a jogar, por exemplo, Eurogames do que Wargames. Aqui segundo o autor, segundo o Ernest Adams. Porque uma das razões para esta, não é que as mulheres não possam usar a violência ou não gostem da violência, mas parece que estatisticamente para as mulheres a violência pode ser uma solução, mas tem que haver uma justificação. Não será apenas a violência pela violência, e isso é algo que nós sentimos, por exemplo, nos jogos de maior conflito. Parte-se do princípio que nós temos que partir para a ofensiva ou para o ataque, para o conflito. Não há outra alternativa. E existem alguns jogos, especialmente os híbridos, em que, por exemplo, híbridos no sentido entre mais Eurogame ou Merigame, ou American Game e Ameritrash, e os Wargames, onde existem várias possibilidades e várias estratégias para a vitória. Isto pode ser uma forma de assegurar que, por exemplo, estes perfis que gostam mais de conflito ou não gostam de conflito, sendo que o não gostar de conflito provavelmente é uma das dimensões que é mais presente no género feminino, e acaba por ser uma forma de conseguir, se calhar, colocar todas as pessoas a jogar este jogo, havendo várias possibilidades no próprio jogo, ter essa versão com mais conflito ou com menos conflito. O autor também diz aqui que as mulheres gostam de soluções mais elegantes do ponto de vista da resolução de problemas, e por isso é que supostamente puzzles e charadas são populares entre as mulheres para jogos ou como modos de passatempo lúdico. Por isso, provavelmente, os jogos também com aqueles mecanismos em que temos que tentar arranjar soluções originais e criativas e elegantes podem ser também mais cativantes para mulheres, e eu também estou a ver muitos Eurogames, muitos jogos de estilo europeu, de conflito indireto e com aqueles puzzles todos e aqueles mecanismos para resolverem, a entrarem bastante neste género. Uma coisa aqui curiosa é que nós, se calhar nos jogos de tabuleiro, não sentimos muito, é que aqui o autor está a falar de digitais também, não é? E refere aqui a importância dos avatares. E parece que as mulheres gostam mais de configurar o seu avatar, mudar as skins, mudar as roupas, mudar o aspecto, configurar mais esse tipo de coisas, e parece que os homens não gostam tanto ou não prestam tanta atenção a essa dimensão. No caso dos nossos jogos analógicos, em que muitos deles não têm essa possibilidade, se calhar a possibilidade de conseguir permitir essa configuração para os componentes talvez fosse também uma boa maneira de gerar mais interesse pelo jogo e pelos componentes, e nós vemos agora uma série de soluções em que é possível trabalhar os componentes e modificar e adicionar e criar aqueles módulos todos 3D. Era também interessante saber se realmente este tipo de soluções agradam também mais ao género feminino. Outra constatação que o autor também faz é que os homens têm mais tempo disponível, as mulheres não têm tanto, porque a distribuição de tarefas familiares e domésticas está longe da igualdade, os próprios salários também não são iguais, infelizmente, isto é uma grande injustiça, e depois isso pode levar também a que as mulheres tenham menos tempo para jogar jogos mais complexos e mais demorados, e também possam ter menos capacidade financeira de poder investir neles. Isto depois pode parecer algo que está extra-jogo, mas isto também se manifesta depois no próprio gosto do jogo ou nos jogos que se jogam, que nem sempre jogamos aquilo que queremos, jogamos por vezes aquilo que podemos. Isso também pode ser diferente. Em jeito de conclusão, o autor também diz aqui que normalmente os principais aspectos que tendem a afastar as mulheres são, vamos ler aqui agora, hipersexualização dos avatares, da história, da narrativa, dos componentes, do tipo de jogo, isto pode afastar. As jogadas relativamente monótonas, ou seja, a contínua repetição sempre da mesma coisa, não haver nada de novo,
nada de estimulante, de criativo. Refere aqui também que se jogar sem um objetivo, parece que também é pouco cativante para o género feminino e tende a afastar. Ou seja, tem que haver um significado, um objetivo concreto, algo que se esteja a tentar atingir e não simplesmente uma corrida ou fazer mais pontos ou algo desse género. Isto também pode ser importante para ajudar a definir jogos. Ou seja, o jogo tem que ter sentido, não é só o jogo pelo jogo. E parece que, como já disse também, e o autor volta a referir, o facto de se jogar de um modo isolado, o single player, parece que também não é uma coisa que fascine muito o género feminino. Relembrar que isto são tudo generalidades, são tudo coisas que nos podem servir apenas como guia, porque depois ninguém encaixa totalmente nestes perfis de género, até porque a realidade é totalmente diferente disso, mas isto são apenas modos para nos ajudar a sistematizar a informação e a conseguir trabalhar com ela e a conseguir criar soluções para resolver problemas de jogos, neste caso para desenvolver melhores jogos, para tentar chegar ao maior número de público, tendo em conta que os públicos são diferentes, que as pessoas são todas diferentes e mesmo que as tentamos agrupar por géneros ou por grupos, há diferenças. No entanto, há padrões que se vão repetindo e conhecer esses padrões pode ser bastante importante para melhorar a nossa abordagem aos jogos, saber desenvolver melhores jogos, adaptá-los e até depois, mesmo que não seja para jogos para entretenimento, conseguir conceber melhores jogos para situações de utilização de jogos sérios, de abordagens à gamification ou outro tipo de abordagem, ou até apenas dinâmicas de grupos em que consigam usar elementos pontuais de jogos. Portanto, fica aqui esta reflexão deste autor e deste livro que realmente tem interesse, eu acho que é importante. Pode não ser um livro que interessa a toda a gente que lide com jogos analógicos, porque ele está muito direcionado para o digital, mas que para quem queira investigar, está aqui uma fonte que pode ser útil. Então vá, Deus!